todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma entrevista organizada pelo Grupo de Pesquisadoras em Inteligência Artificial Responsável na Educação, o Grupo Educa Mais Aí. Bom, hoje nós temos a alegria e a honra de receber para um bate-papo o professor e pesquisador Ronaldo Mota, que é, dentre muitas outras coisas, físico de carteirinha, é também titular da Cátedra em Inteligência Artificial na Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto ao Colégio Brasileiro de Altos Estudos, diretor-secretário da Academia Brasileira de Educação, foi secretário nacional de Educação à Distância, exerceu a função de secretário nacional de Educação Superior e ministro interino no Ministério da Educação, dentre muitas outras funções relativas à ciência, à educação e tecnologia, as quais as descrições não caberiam aqui no tempo desse podcast. Bom, por isso, nós vamos saber um pouco mais do professor por meio da nossa conversa, que hoje será conduzida pelas pesquisadoras do Grupo Educa Mais Aí, Cláudia Helena Araújo, Lívia Carolina Vieira, Daniela Ferraro e eu, Márcia Azevedo. Neste encontro, nós abordaremos questões sobre os impactos da inteligência artificial na educação, os desafios da inclusão digital e a formação crítica dos estudantes e professores para a sociedade contemporânea aqui do século XXI. Muito obrigada, professor Ronaldo, por aceitar o nosso convite e vamos dar início à nossa conversa. Seja muito bem-vindo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos à nossa conversa. Vamos lá. Bom, professor, nós tivemos a oportunidade de ler a sua proposta submetida lá ao Colégio Brasileiro de Altos Estudos, né, que aposta na formação de um ecossistema de experimentação que visa integrar educação, inovação e cidadania digital com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento e desenvolver competências críticas para o século XXI. Nesse contexto, nós temos aí tramitando, né, um projeto de lei, o 5028/2025, que está na Assembleia Legislativa aí do Estado, né, do Rio de Janeiro, e propõe a inclusão da disciplina de inteligência artificial no ensino médio, ou seja, na educação básica, como uma proposta transversal, ou seja, não uma disciplina específica, mas talvez uma área de conhecimento que seja trabalhada por meio de todas as disciplinas na educação. E aí, eu já começo perguntando aqui como que o senhor avalia e vê essa proposta, né, de integrar aí mais uma obrigatoriedade na educação básica e pensando na inteligência artificial como um recurso que seja trabalhado de forma transversal. Aliando a isso, né, se essa proposta, né, se esse projeto for aprovado, como que isso vai ser trabalhado pensando na formação dos professores, esses professores que estão atuando, né? Como é que eles podem trabalhar a partir, por exemplo, do ano que vem, essa proposta, com a formação que eles tiveram? Bem, vamos dar a dimensão do contexto. Eu gosto sempre de saber qual o tamanho do problema que nós temos ou o tamanho das soluções que a gente dispõe enquanto ferramenta logo adiante ou no presente. Alguns, e não são poucos, e curiosamente eles têm alguma forma de razão, eles acreditam piamente que inteligência artificial seja algo que vai passar, é um modismo que vai passar. Eu tento concordar com eles de que vai passar. O que eles não sabem e o que a gente sabe é que vai passar por cima deles. Ou seja, nós não temos algo inexorável, irrefreável, e que não cabe sequer, na minha opinião, é estranho falar isso, o julgamento de mérito, do tipo assim, eu acho que isso não é bom. Tem um monte de coisa que eu acho que não é bom, mas que é uma realidade e nós temos que lidar com ela. Nós, por um conjunto de razões, nós, enquanto Homo sapiens, desde a descoberta do controle do uso do fogo, nós temos um processo evolutivo.
E nesse processo evolutivo, ele não foi linear, ele não foi constante, ele tem picos, ele tem momentos realmente de transformações mais radicais. Neste momento, estamos vivendo um processo de transformação bastante radical, bastante profunda. E como lidar com isso? Uma das formas que a gente sugere é através de educação mesmo. Quer dizer, independente do que a pessoa possa qualificar com razão de um relativo risco quando essas novas tecnologias emergem, o que talvez todos concordem que é melhor entendê-las do que subestimá-las. Portanto, no espírito desse projeto, que na verdade é até curioso ver o nosso descompasso, nós estamos falando no espírito de um projeto de lei que sequer está em urgência em uma unidade da federação, enquanto que alguns países, eu cito explicitamente uma de enorme dimensão, que é a China, já adota na educação básica a inteligência artificial. Ou seja, nós vivemos um mundo muito curioso no Brasil. Quer dizer, com motivos justificados, criou-se o pânico, e eu, de novo, parcialmente concordo, de um uso desenfreado de celulares e dispositivos móveis, que gera um processo de desatenção, que gera um processo de aviltamento da própria capacidade cerebral, mas a solução é pior que o fato. Quer dizer, imaginar que exatamente o espaço educacional, onde você poderia tratar isso de uma forma mais adequada, que é o uso disciplinado, educacional, regular, promissor, profícuo, a gente vai lá e conclui, enquanto mensagem, que nós vamos excluí-los da sala de aula. Alguns diriam, não, mas lá tem um asterisco dizendo que para uso... Mas, na prática, a mensagem que chega na escola, e eu não estou falando isso de uma forma abstrata, eu frequento as escolas de educação básica, fundamental e média, a mensagem que chegou para o diretor é mais ou menos a seguinte: lembra aquele problema que o pessoal ficava exigindo Wi-Fi aqui no pátio? Esquece, não precisa mais, tem uma lei dizendo que não é para ter. Lembra aquela pressão que, às vezes, alguns alunos mais esclarecidos dizem, professor, isso aí está na internet, dá para a gente usar lá, se a gente... Acabou a pressão sobre o professor, porque agora eles, não é lei, não pode mais usar essa porcaria aí, desliga esse negócio. E isso numa escala exponencial vai acontecer com a inteligência artificial. Se nós não tivermos a clareza mínima de entender que isso não é uma onda que vai passar, é uma onda sim, mas é uma onda que vai durar décadas, vai durar centenas, até que uma outra onda emergindo dela mesma crie outras ferramentas, nós temos que aprender a lidar com isso. É curioso, porque alguém poderia perguntar assim, mas o que deve conter uma disciplina dessa que permita um aluno da educação básica estar preparado para um uso adequado da inteligência artificial? Claro que está embutida a ideia de você ter uma noção básica do que é programação. É fundamental um aluno de educação básica ter uma noção simples do que é um algoritmo. Isso é simples de fazer. Eu tenho brincado, eu levo 20 minutos para explicar como é que se faz reconhecimento facial para um aluno do ensino médio. E ele entende. E se ele entende minimamente como é que se faz reconhecimento facial, o que é uma rede neural artificial minimamente, ele vai se sentir potencialmente capaz de entender um conjunto de tecnologias à sua volta. Mas, por incrível que pareça, algo indispensável numa suposta hipotética disciplina de inteligência artificial transversal incluiria o educando se situar histórica e geograficamente. Cada um de nós entenderá melhor as tecnologias que estão emergindo se soubermos nos localizar aonde estamos no processo histórico da evolução da humanidade. Aonde que nós estamos localizados geograficamente, qual é o contexto, quais são os desafios presentes. Em suma, temos um gigantesco desafio. E a pior postura que se pode ter é imaginar que isso não é nada, que isso é um modismo que vai passar. Insisto, vai passar por cima de todos nós, daqueles que perceberem, daqueles que não perceberem. Aqueles que perceberem terão mais chances de sobreviver
de forma sadia, intelectualmente, educacionalmente, em termos de cidadania. É isso. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, ainda dá tempo. Tem vários países tentando pegar atalhos. O Brasil ainda não se problematizou. Nós não temos, infelizmente, em que pese belas iniciativas localizadas, sequer a pergunta. Se nós não temos a pergunta, nós não temos chance de ter a resposta. Então, o nosso nível de atraso relativo com o uso de tecnologias digitais é muito grande. Curiosamente, num país que dá sinais de alta atratividade por tecnologias digitais, mas dá sinais com coisas que não são adequadas. Não é que não sejam adequadas, não são adequadas na dimensão que elas tomam. Quer dizer, não é um mundo digital utilizado único e exclusivamente para passatempos e redes sociais e coisas periféricas. É também, não acho que não tenha que proibir nada disso, não. Mas é fundamental inserir nesse contexto repositórios com objetos de aprendizagem qualificados. É fundamental você imaginar que um professor hoje deveria estar reagindo no sentido de demandar que ele tivesse um processo de capacitação permanente, que todos nós precisamos de aprendizagem, de plataformas de aprendizagem que estão continuamente sendo desenvolvidas. Nós precisamos ter a capacidade de acompanhar as pegadas digitais dos nossos educandos e caminhar em direção a uma educação que leve em conta quem ele é. Essa vai ser a grande mudança do futuro. Hoje nós damos um ensino uniformizado para todos, como se todos fossem iguais. A única verdade que nos resta é que, educacionalmente, cada um de nós é diferente. E nós não sabemos em que somos diferentes. As tecnologias, elas podem nos dar dicas interessantíssimas de qual é a mídia que nós gostamos mais, onde é que nós otimizamos nossa aprendizagem, qual é o horário do dia que a gente está mais propenso a aprender, qual é o horário do dia que a gente não aprende absolutamente nada. Eu sei de mim, assim, eu acabei me estudando, me conhecendo. Fique à vontade que esse horário eu já não aprendo mais nada, eu só falo. Eu falei demais, né? Falar nisso. Mas só para complementar, para encerrar essa questão, qual é o maior desafio, né, que você vê na implementação dessa proposta? Só pensando no Rio de Janeiro, nem vamos pensar Brasil. Qual seria o maior desafio na implementação desse projeto? O maior desafio é que o dia a dia das pessoas que poderiam fazer alguma coisa, esse problema não aparece na lista dos 10 nem dos 20 maiores graves problemas que tem. Quer dizer, é o banheiro que está caindo, é o professor que de 5, 4 pediram licença saúde, é o problema de bullying, que é um problema real que está acontecendo. Em suma, um conjunto de confusões que fazem com que seja natural que qualquer gestor educacional ou mesmo um professor ele fale: esse assunto não está chamando minha atenção. O que seria necessário fazer para reverter essa situação? Que quem define políticas públicas falasse o contrário, que é quem tem que orientar. A gente não pode... Veja, claro que eu exijo dos professores, gostaria que eles tivessem uma reação mais ativa com relação... Olha, não dá, num país em que 1/3 da população não tem internet nenhuma em casa, mais de 1/3 tem internet precária, de má qualidade e unicamente em celular. Não dá para imaginar que a escola, que é o ambiente educacional, se abstenha, se dispense de virar um dos locais em que a educação digital se materializa. E foi isso que nós fizemos. Quer dizer, nós, enquanto políticas públicas, a mensagem, o recado que nós estamos dando é que isso não é relevante. Isso precede, vejam o drama, precede a inteligência artificial. Então, aqui no Rio de Janeiro, essa é a iniciativa de um deputado que vai lá, apresenta um projeto de forma muito adequada, parabéns ao parlamentar. Agora, a cultura do dia a dia é simplesmente... eu moro aqui entre Ipanema e Copacabana, dá para dizer que eu não estou me referindo aqui a uma região periférica distante.
Eu vou na escolinha ali, a diretora diz que isso não é um problema dela, isso aí, pelo contrário, o fato de não ter a internet elimina problema que ela, na visão que ela consegue ter, de ter um problema a mais, de bullying digital, de ter um problema dos alunos ficarem vendo coisas indevidas durante o intervalo ou durante a própria aula. Então, nós temos um desafio e achamos a solução errada e mais ou menos estamos satisfeitos com ela. Então, eu não sei, eu não consigo imaginar. Veja, nós vivemos um. Não sei se vocês que trabalham com isso já se refletiram. Assim, vivemos um país polarizado. Não tem nenhum assunto em que metade acha uma coisa e a outra metade acha exatamente o oposto, certo? O único assunto que passou sem nenhuma discordância na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Câmara Federal, no Senado Federal, não houve uma única voz discordante, foi o tema proibição de celular em sala de aula. Veja, eu não estou dizendo que eu não acho que o tema mereça um tratamento. Estou dizendo que o tratamento dado foi enviar uma mensagem inadequada. E isso precede, na minha opinião, o problema da inteligência artificial. Então, falar em inteligência artificial num contexto em que as escolas, tipicamente, não estão preocupadas com isso, alguém diria, mas eu conheço uma escola que está preocupada com isso. Elas existem. Em geral, quando eu me referi a 1/3 de lares que não têm nenhuma internet, lares que têm 1/3 de internet precária, tem 1/3 que tem internet razoável e algumas boas. Provavelmente estamos falando de escolas que os filhos dessas casas que têm internet razoável para boa frequentam. Qual é a consequência disso? O país é um dos mais injustos, mais desiguais do planeta. Essas tecnologias, particularmente inteligência artificial, vai fazer com que essa diferença seja e fique cada vez maior. Então, o drama não é pequeno, esse é talvez um dos assuntos mais relevantes. Eu não estou aqui entrando em economia, porque façamos um paralelo, quer dizer, a internet ela começa antes da virada do século. Eu mesmo cheguei a usar a internet na década de 1980, 1990. Mas ela era restrita aos meios acadêmicos, militares, algumas grandes empresas. Mas quando vira o século, ela se generaliza. Todo mundo passa gradativamente a ter algo a ver com a internet. Nós vamos viver uma coisa parecida, análoga, só que com uma intensidade muito maior. E nós não estamos preparados para isso. Ou pior, estamos nos preparando para nos opormos a isso. É incrível que eu converso com certas autoridades, incluindo da própria área de ciência e tecnologia, em que eles dizem assim, mas enquanto o Brasil não tiver sua própria inteligência artificial, a gente não vai apoiar. Imagine alguém no ano 2000 falando assim, enquanto o Brasil não tiver sua própria internet, a gente não tem que mexer com isso. O Brasil até hoje não tem internet própria, como vários países, a imensa maioria sequer tem uma internet própria, embora seja correta a afirmação que seria bom que tivesse. E imagina se nós tivéssemos até hoje um país às escuras, né? Ou então alguém que falasse assim, não, isso é coisa só para grandes empresas, e não percebesse que o boteco da esquina tem que ter uma página, que cada... Bom, esse quadro ele está se reconfigurando, temos uma reprise em alta densidade, em alta velocidade, e nós provavelmente cometeremos os mesmos erros. Professor, os desafios são grandes, né? A gente também depois vai enviar um documento que a gente discute um pouquinho desses problemas, que pensar na realidade do Brasil é um desafio, mas eu quero puxar a nossa conversa um pouquinho para outro lado, porque a gente já acompanhou os seus estudos, né? Discutindo os modelos de linguagem e pensando como que ele pode transformar, principalmente quando a gente pensa nessa interação aluno-máquina, nas avaliações, no acompanhamento dos acadêmicos. Já ouvimos falar sobre o ensino superior, nesses estudos sobre essa questão. E a gente queria saber, claro que diante dos desafios da internet, mas tendo essa internet, tendo acesso, como que o senhor enxerga o papel do professor na mediação dessas tecnologias? Para que ele garanta, né, que a IA ela complemente e não substitua o desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo dos alunos, que é uma queixa que a gente escuta muito quando vai nos programas de formação, quando entra em contato com os professores.
Pois é, Lívia, o professor é peça-chave nisso. Apesar disso, eu não gosto de começar a conversa pelo professor. O professor é algo que tem que entrar na história. Ele é um ator indispensável, mas ele não é o ator principal. É curioso isso, né? É difícil para nós, somos professores, aceitarmos que nós não somos, neste momento, o ator principal. Somos atores indispensáveis. O que está mudando? E mudando de forma brusca. E aí, depois de identificar isso, a gente entra qual é o papel do professor. O século XX foi o século do conhecimento. O que o século XX dizia? Olha, se você formar alguém, dotar esse alguém no conjunto de conteúdos, procedimentos e técnicas, você pode dizer a ele que ele se graduou, ele tem um diploma, ele vai para o mercado de trabalho, e o século XX fez isso muito bem, muito bem. O século XX ele é fantástico. Nós começamos, nós, humanos, com uma expectativa de vida de 43 anos. A gente se esquece. Em 1901, nós esperávamos viver 43 anos. Nós terminamos o século XX, no ano 2000, com uma expectativa de vida de 76 anos. Foi um século maravilhoso, século do conhecimento. Nós começamos o século XX com 5 profissões de ensino superior. Vamos lá. Médico, engenheiro, professor, advogado e as profissões clericais, lá, associadas às filosofias e aos estudos religiosos. Nós terminamos o século XX com 128 profissões de nível superior. Não existia mais o médico. Existia o médico, existia o enfermeiro, existia o psicólogo, existia o nutricionista, existia o fisioterapeuta, existia tudo. Não tínhamos mais engenheiro, tínhamos engenheiro disso, daquilo, o físico, matemático, o químico, o geólogo. O século XX foi o século da informação, o século do conhecimento. Qual era, e aí eu retomo a questão do professor, o professor ele era indispensável no processo de transferência do conhecimento. Qual era o papel? Em tese, o aluno entraria com o menos conhecimento numa área específica, e ao longo de um processo de graduação, que pode ser superior, pode ser ensino médio, pode ser... Ele seria dotado de um conhecimento que ele não tinha antes, né? Ele adquiriu um conteúdo, ele aprendeu alguns procedimentos, algumas técnicas e terminou. Nós, escola, não nos ofenderíamos se alguém falasse ali é um local que transmite conhecimento. Seria até um elogio. Qual é o drama que a gente não sabe ainda aquilatar? A informação, se quiserem entender informação sistematizada como conhecimento, tende a ser, neste momento, o produto mais, eu não quero usar a palavra vulgar, mas o produto mais disponível no mercado, com valor muito baixo. Alguém, no contexto atual, onde vivemos uma sociedade em que a informação está totalmente acessível, ela é instantaneamente acessível e tende, a curto prazo, a ser gratuitamente acessível, alguém que se vanglorie de ter informação / conhecimento pode e se transformará em alguém inútil. Esse desafio cai como uma bomba no professor. Aquilo que ele sabia fazer e fazia bem era colaborar no processo de transmissão de conhecimento. Eu não estou dizendo, nem induzindo, que transmitir conhecimento não seja importante. Eu estou dizendo que, neste contexto, há algo subjacente a esse processo que é mais importante do que o conteúdo aprendido. Eu estou dizendo, ou tentando dizer, que existe algo mais importante do que aprender. E esse algo mais importante que aprender é, ao longo do processo de aprendizagem, desenvolvendo e educando a capacidade de aprender continuamente ao longo de toda a vida. Pode parecer, para os ingênuos, que aprender e aprender a aprender sejam a mesma coisa. Não são. É, infelizmente, plenamente possível alguém aprender e não ter desenvolvido a capacidade de aprender continuamente.
infelizmente. Essas pessoas, esses profissionais que aprenderam, mas não aprenderam a aprender continuamente, que não desenvolveram a capacidade, a habilidade de continuamente aprimorar sua consciência acerca de como que ele aprende, essa pessoa tende não só a ser um desempregado, isso é meio óbvio no mundo da robótica, da automação, da inteligência artificial, mas é um cidadão infeliz. Porque o que ele tem a oferecer, ninguém está disposto a comprar, em nenhum sentido, muito menos remunerá-lo. Qual é o novo, se é que eu posso chamar assim, papel do professor? Pode parecer à primeira vista de que ele seja menor. Eu diria, não, ele é maior. Porque agora, se chamarmos de cognição a arte associada ao processo de aprendizagem, nós vamos chamar de metacognição aquilo que transcende a cognição. Se a cognição é a reflexão, a metacognição é a reflexão sobre a reflexão. É pensar sobre o seu próprio pensamento. O grande desafio da escola hoje é como criar um ambiente educacional, e aqui a participação do professor é estratégica, onde a ênfase esteja em patrocinar exaustivamente a relevância, e se quiser dizer dessa forma, a predominância da reflexão sobre a reflexão do que a própria reflexão. Estou dizendo que há algo mais importante do que o conteúdo. Essa questão em sala de aula, eu falo com os professores de educação básica, eles só entendem quando eu digo o seguinte: imagine que você vai dar uma prova. Todo professor dá prova. E todo professor, quando termina a prova, dá uma nota. É essa nota que define se o aluno passa ou não passa. Quase 100% ou 100% dos professores dividem o conteúdo em tópicos. Quando termina um tópico do conjunto que ele tem que lecionar, ele dá uma prova. Em geral, para não dizer 100%, pega essa prova, leva para casa. Pode ser prova online, pode ser prova presencial, pode ser prova em grupo, a prova que você quiser, ele leva para casa. Casa pode ser o espaço cibernético, pode ser fisicamente. E depois de passado um tempo, em geral, da ordem de um mês, ele devolve a prova com as notas. Da forma mais irresponsável do mundo. Esse é o professor cognitivo do passado que, ainda que bem intencionado, está cometendo um crime. O que seria um professor metacognitivo? É o professor que fala, gente, nós vamos ter uma prova semana que vem. Não falte. Mas se por acaso se tiver que faltar, não falte jamais na aula subsequente à prova. Porque a aula subsequente à prova, diz o professor para o aluno, é mais importante do que a própria prova. E é que o aluno não falte. O aluno foi à aula, ele só deve dar a prova quando ele sentir que ele tem tempo pessoal suficiente para, entre a prova e a próxima aula, eu estou fazendo uma caricatura, entre a prova e a próxima aula, dispensar todos os esforços para corrigir aquilo da forma que ele mais e melhor possa fazê-lo. Quando chega a aula subsequente à prova, ele fala assim, agora é a hora. É agora que vocês vão ser avaliados. Eu vou distribuir para vocês, vocês já têm uma nota inicial. Eu quero que agora vocês se debrucem, vocês reflitam sobre o desempenho que vocês tiveram. O que vocês sabiam e demonstraram, o que vocês sabiam e não demonstraram, o que vocês não sabiam e não demonstraram. Reflitam sobre esse processo. Neste caso, professora Lívia, é possível que um aluno que tenha tirado 8, porque decorou tudo e caiu justamente aquilo que ele leu um pouco antes, na análise sobre a sua própria prova, não mostra nenhum talento. Ele simplesmente não se interessa no segundo dia de aula. E o 8 dele, na minha opinião, um professor teria o direito de dizer, não, o teu 8 vai valer 6. Você não está reprovado, mas você vale 6. Aí tem um outro aluno que tirou 6, mas que quando fez a reflexão, pensa assim, professor, de fato, esse momento aqui eu não concentrei, esse momento aqui, essa abordagem, eu não me dediquei,
Ou essa aqui eu olhei com os olhos equivocados. Esse aluno que teve a capacidade de refletir, que tirou 6, vai para 8. Estou fazendo tudo simbolicamente. Mas eu estou dizendo, qual será o cidadão mais feliz? Será aquele que decorou, dominou o conteúdo, mas não demonstrou nenhuma empatia, nenhuma capacidade de refletir sobre a própria reflexão? Ele está se formando mal. Esse outro que teve a capacidade de refletir sobre a sua própria reflexão, ele demonstrou um skill. Em inglês tem uma palavra melhor que em português, infelizmente. Uma habilidade que vai proporcionar a ele um futuro muito mais promissor. É ele que é o sujeito capaz de receber uma informação e decodificar se aquela informação tem alguma base real, ou se aquilo é uma fake news. É ele que é capaz de ouvir um discurso e tentar entender o que está por trás do discurso, e não só o próprio discurso. Esses recursos, esses instrumentos que vão além do processo cognitivo, são as coisas mais relevantes para o futuro. Qual é o nosso universo? De professores, uns fazendo isso bem, outros fazendo isso mais ou menos, outros não fazendo nada, cognitivamente. Nós estamos com a pedagogia errada. Eu não estou dizendo que o professor está fazendo algo errado. Na prática, está. Mas ele está alicerçado num processo pedagógico do século XX. O drama não é que o professor está errado, nem a escola. O drama é que o mundo foi para um lado e a escola não acompanhou. E não consegue acompanhar. Isso que a gente está conversando aqui, raramente algum gestor consegue dominar a linguagem da compreensão de que existe algo embutido por trás da aprendizagem que transcende a aprendizagem. É difícil entender. Mas é que o mundo ficou complexo. Eu sinto muito. Eu adoraria não ter saído do século XX. Por mim, o século XX ia continuar até o século XXII. Mas não dá, a gente não tem esse controle. O mundo mudou, ficou mais complexo, está difícil de entender. E os nossos gestores são velhos, não só em idade. E eles não estão acompanhando. E aí esse processo se retransmitiu. A coisa mais comum que você tem hoje em sala de professores, eles dizem assim, eu aprendi assim, é assim que eu vou ensinar e eu não vou mudar. Ele tem o direito, se ele achar que isso é um direito. Agora, isso, do ponto de vista do aluno, ele está cometendo um crime, porque está formando mal. Tem saída? Tem. Tem professores pensando diferente? Tem. Mas são casos ainda, infelizmente, muito localizados. Acho que consegui ser mais ou menos a ideia do drama. Sim, um grande drama, né? Mas eu acho que você também aponta alguns caminhos aí, então vou passar para os colegas continuarem aí o debate. Professora, aí pegando um gancho na sua resposta, ainda sobre metacognição, como as tecnologias, enfim, como soluções de inteligência artificial poderiam ajudar nesse processo de rever, de repensar a aprendizagem? Tem algum caminho? Tem, as máquinas estão aprendendo. Esse é o drama. Nós, seres humanos, desde o século... Bom, a história é longa, começa lá com o domínio do fogo, mas eu não vou incomodá-las com isso. Vamos pegar 3 predicados humanos. Esse é o centro da nossa própria cátedra. O primeiro predicado humano é força física. Por incrível que pareça, a maior parte dos humanos vive de vender força física. Normalmente são trabalhos aviltantes, mal remunerados, mal reconhecidos socialmente, e é um momento que a máquina a vapor em que o homem e as mulheres, os humanos, o Homo sapiens, deixou de concorrer com a máquina. Não tem nenhuma escola falando assim, meus alunos aqui são os mais fortes, eles vão ser bem-sucedidos. Salvo alguma escola maluca, escola militar, assim, ninguém está pensando um absurdo desse. Você não cria uma escola para fazer alunos fortes, não tem nada contra alunos fortes, eles são bem-vindos igual. Mas não esse diferencial humano não lhe garante nada. Aí vem o século XX, que é o cognitivo. As escolas pensam assim,
eu vou dotar os meus formandos de um conhecimento que ninguém mais tem, e eles, por isso, vão se dar bem no mercado de trabalho, vão se dar bem na vida. Só que, Dani, em 1997, teve um episódio marcante quando Garry Kasparov, vocês são muito novos, não vão lembrar, mas ele foi o maior xadrista de todos os tempos, ele vai enfrentar uma máquina chamada Deep Blue da IBM. E perde, apesar de alguém contestar ainda hoje com histórias, são boas histórias. Mas perdeu, e nunca mais um homem desafiou uma máquina. O que houve a partir daí foi máquinas desafiando máquinas. E tem um outro episódio, depois de 97, que é 20 anos depois, em 2017, que uma máquina surpreendente, agora não mais da IBM, mas do Google, chamado AlphaZero, ganha do Sputnik. Não, desculpe, Stockfish. O Stockfish, ele era uma máquina descendente do Deep Blue, e o AlphaZero, ao contrário das máquinas que tinham capacidade de jogar xadrez, porque tinha uma memória guardada de todos os jogos anteriores, o AlphaZero, pelo nome Zero, você já imagina, não sabia nada. Não tinha na memória dele jogo nenhum. 4 horas antes dela disputar, ela aprende as regras, fazendo um parênteses, hoje nem das regras ela precisaria mais, mas em 2017 ela precisou das regras, e jogando contra si mesma, usando redes neurais artificiais, aprendizagem de máquina, capacidade de compreensão por reconhecimento de padrões, jogando contra si mesma, se preparou durante 4 horas e ganhou da Stockfish. Olha, um novo momento. Já não tinha humanos na história, mas temos uma máquina com uma revolução embutida, porque agora é construída com base de redes neurais, com machine learning, ou seja, as máquinas aprendiam com elas mesmas, as máquinas ensinavam as outras máquinas, e nesse novo cenário se cristaliza uma coisa bastante clara. Os humanos, do ponto de vista meramente cognitivo, não disputam mais com as máquinas. Se nós não temos no predicado força, capacidade de enfrentar as máquinas, se nós, cada vez mais fica demonstrado que, do ponto de vista cognitivo simples, nós não temos condições, o que sobra? O metacognitivo. O que envolve o metacognitivo? Nossas capacidades socioemocionais, nossas capacidades de refletir sobre a própria reflexão, nossa capacidade de se emocionar, nossa capacidade de nos arrependermos, nossa capacidade de sentirmos tristeza. São um conjunto de elementos que nos caracterizam enquanto humanos e que terá um espaço, por enquanto, ainda não competitivo com as máquinas. Por enquanto. Qual é a novidade deste ano 2025? Aparentemente, e aqui eu friso a palavra aparentemente, alguns entes de inteligência artificial começam a mostrar dotes metacognitivos. Vejam, se nós humanos não estamos percebendo esse processo evolutivo e estamos reforçando nos nossos processos educacionais as características socioemocionais, capacidade de trabalhar em equipe, empatia, compaixão, as máquinas não param de aprender. E o DeepSeek, lançado dia 28 de janeiro deste ano, portanto, fevereiro, março, abril, ontem nós comemoramos 3 meses de um processo evolucionário que não é o fato dele custar menos do ponto de vista de processamento. Não é o fato só dele ser open source, código aberto, mas é o fato de que ele introduziu algo curiosíssimo dentro dele. Um processo em que ele, em inglês é reasoning, ele começa a raciocinar. Como que ele raciocina? Ele tem uma tarefa para fazer, e essa tarefa permite uma abordagem simples e uma abordagem complexa. Ele não sabe ainda qual vai funcionar. Ele faz uma espécie de computação paralela. Eu estou usando aqui uma analogia didática só, hipotética. Segue os 2 caminhos. E quando, por algum motivo, um deles encontra algo que justifique, a máquina,
a programação, a evolução humana, tudo está embutido. Levanta uma bandeira, na verdade, usa às vezes o red flag ou yellow flag, levanta e fala assim, para tudo, eu achei uma coisa diferente, eu não preciso ficar gastando em tantos caminhos, esse caminho aqui se mostra mais promissor e toda a minha... Vejam, isso é humano. É como se nós falássemos assim, você tem que resolver um problema, você... Deixa eu dar um exemplo que qualquer professor de ensino médio entende. Equação do segundo grau. Equação do segundo grau você pode resolver de várias maneiras. Uma máquina, tipicamente, a equação do segundo grau, lembrando lá, é ax2 mais bx mais c igual a zero. Eu tenho duas raízes, eu tenho que achar as duas soluções do problema. Tipicamente, uma máquina ela faz uma varredura de x. Quais são os possíveis x? O DeepSeek faria, simbolicamente, esse problema não é um problema do DeepSeek, que é muito simples, mas ele faria essa varredura do x. E, ao mesmo tempo que ele começa um processo, ele abre um outro perguntando assim, terá a solução analítica? O que é uma solução analítica? Uma solução geral, para todo mundo que tivesse formado. E, num certo momento, o caminho da solução analítica fala, para tudo, eu achei uma solução. X é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ora, se eu tenho solução analítica, eu não tenho que ficar fazendo cálculo para cada um deles, não tenho que ficar procurando x para cada um deles. Eu tenho as duas raízes. Vejam, isso é uma demonstração ou não, esse tema é polêmico, eu estou envolvido nessa discussão, e é uma discussão, de certa forma, de fronteira, porque qualificar isso como metacognição é uma verdade poética que eu estou fazendo e que alguns outros estão fazendo, não estou fazendo sozinho, nem fui o mais original nisso. Mas esse tema é interessantíssimo. O DeepSeek, assim como outras máquinas... O que aconteceu semana passada? Retrasada. O ChatGPT, para a versão paga, mandou uma mensagem assim para os seus usuários. Gente, não se assustem, o ChatGPT não vai dar resposta imediata agora, ele vai pensar um pouco antes de começar. Olha, o ChatGPT falou assim, não, eu não quero que o DeepSeek seja pensante, entre aspas, e nós não sejamos pensantes. Ambos abriram mão daquilo que se chama Supervised Fine Tuning, que nem sei traduzir isso direito ao português, mas é um machine learning baseado em ajuste fino supervisionado, e trabalho com uma coisa chamada Reinforcement Learning. O que é o Reinforcement Learning? Não há humanos envolvidos. Pode não ter humanos envolvidos. Sabe aquela história de eu aprendo porque a máquina você acusa o erro, eu identifiquei como cachorro alguém que era gato, tudo isso depende de um humano lá atrás dizer está certo, está errado. O Reinforcement Learning, em tese, pode não contar com humanos. A máquina, literalmente, passa a aprender com a própria máquina. E isso significa dizer que a máquina começa a desenvolver uma capacidade de reasoning, de raciocínio, de pensamento, de reflexão sobre o seu próprio caminho adotado. É curiosíssimo isso. É como se nós disséssemos, há, entre aspas, uma disputa entre máquinas e humanos. Os humanos que têm características metacognitivas e não as estão explorando, porque não ensinam isso, não educam para isso, não chamam atenção para quanto que isso é importante, e as máquinas, mais uma vez, aparentemente, começam a se posicionar nessa disputa com algumas vantagens. Se isso vier a ser verdadeiro, aqueles restos de espaços de felicidade, de empregatícios, de satisfação que nós humanos ainda desfrutamos, porque as máquinas não fazem isso ainda tão bem, pode estar com dias contados. Esse cenário talvez seja o cenário mais complexo que a gente tenha que desenvolver ou enfrentar. Então, o Brasil vai resolver isso? Provavelmente sozinho, não. Existe alguma empresa no Brasil hoje posicionada para fazer isso competitivamente com essas 5, 6 grandes empresas do mundo? Não. O que nós temos?
um sistema educacional que pode nos formar para este mundo e, eventualmente, apostar em atalhos que vão surgir. É o que nos restou. Mas a educação é a principal ferramenta que nós temos. Nós não temos, num cenário visível, ainda. Até temos. A gente é um povo muito talentoso. Não gosto de afirmar tão categoricamente que não temos. Mas a gente, mesmo que porventura nós não temos nenhuma empresa que desponte para disputar entre essas 6 ou 7 grandes empresas que dominam isso hoje como ninguém, nós temos um povo talentoso, capaz de entender esse processo, e as transformações serão de uma tal magnitude que é como se as abóboras fossem ter que se reacomodar. E nessa reacomodação, a gente tem uma perspectiva se a gente despertar para a pergunta certa. No momento, eu diria, nós sequer estamos acertando a pergunta, portanto, é impossível chegar na resposta. É importante essas questões, professor Ronaldo, para estarmos pensando, mas também fazendo uma ponte entre tudo que o senhor colocou agora, né, e pensando na necessidade, inclusive, da formação, trazemos aí o Lab Digital, né, na UFRJ, e propõe um espaço transdisciplinar voltado a uma reflexão crítica em todo esse processo da transformação digital no ensino superior, e aí sempre pensando ali o uso ético, o uso inclusivo da inteligência artificial. E nesse sentido, na sua leitura, na sua visão, qual seria o papel das universidades públicas hoje para essa condução desse processo todo que a gente está vivendo aí da questão da inteligência artificial? Será que a universidade está garantindo, está acompanhando esses processos, ou ela precisa assumir mais uma postura de orientação? Enfim, qual a sua leitura, a sua percepção sobre o papel das universidades hoje públicas na condução dessa transição digital? Não, professora Cláudia, eu entendo, eu sou egresso de uma universidade pública, sou aposentado como professor de uma universidade pública, mas eu não vejo uma missão exclusiva, obviamente não é, mas que diferencia as universidades públicas das demais. Eu vejo o sistema educacional. Ele tem uma missão, e as públicas, talvez você tenha razão mesmo, elas têm dupla obrigação, né? Obrigação por ser um centro educacional e obrigação porque ela é pública, né? Mas é geral. Eu acho que, confesso assim, eu não sinto nos nossos dirigentes educacionais, e eles não têm uma responsabilidade. Todo cidadão é responsável a essa altura, o tamanho do drama que a gente está vivendo, mas eu não sinto que eles estão entendendo o que está acontecendo. Não estão entendendo. Então, quando você ouve uma, entre aspas, chamada autoridade educacional, as opiniões são periféricas, assim. Eu também sou contra o uso do celular. Cara, assim, eu detesto o celular. Falar bem a verdade, assim, eu acho horrível quando eu vou num restaurante e vejo um casal, cada um olhando para o seu celular. Aquilo, para mim, é degradação da espécie humana. Então, não sou defensor do celular. Mas as pessoas ficam com opiniões superficiais, cosméticas, se é a favor ou contra o celular. Agora tem essa história, não, eu sou contra essas inteligências artificiais. Veja, primeiro, esses responsáveis por políticas educacionais, eles precisam fazer uma reciclagem na cabeça, uma mentalidade que precisa ser transformada. Curiosamente, eu vou insistir nisso, professora Cláudia, não se trata aqui de inundar as pessoas com cursos sobre algoritmos, sobre redes neurais. Eu acho ótimo que domine isso, mas não estou falando disso. Tem um aspecto, e eu toquei de passagem, mas se as universidades, especialmente as universidades públicas, como você diz, formassem pessoas que estivessem localizadas histórica e geograficamente, seria um passo fantástico. Se elas soubessem situar em que momento histórico elas estão,
que está acontecendo nesse planeta que é realmente uma coisa impressionante. Se ela soubesse localizar geograficamente, onde é que está o Brasil nesse contexto? Onde é que está Goiás nesse contexto? Onde é que está Poços de Caldas nesse contexto? Cada um se identificar geográfica, historicamente, isso é fundamental. Deixa eu dar um exemplo prosaico. Assim. Tem uma frase, essa já foi corrigida, mas diz assim, a frase é belíssima, não é dela que eu vou falar, não, mas do uso dela. A educação é aquilo que fica depois que a gente esquece o que aprendeu. Alguém, em algum momento, disse que isso era de Albert Einstein. Não é. Parece que é do Skinner. Daí, o aluno esperta, ele não está errado, ele vai lá no Google ou no procurador semelhante e coloca assim, a educação é aquilo que fica depois que a gente esquece o que aprendeu e coloca Albert Einstein. O que ele tem como resposta? Um monte de confirmação que ele está certo, porque ele fez a pergunta errada. Ele é cognitivo. Alguém que tiver situado sabe o seguinte, hoje em dia tem muita conversa que não é aquela. Ele perguntaria, essa frase efetivamente é de, né? Ou isso é uma fake news? E ele descobriria que é. Aquela outra é de aluno, né? Em algum momento, isso já também foi superado, que aluno significava sem luz, né? Hoje, se você colocar aluno, você não já vai vir. Não, isso não é verdade. Aluno vem do latim, de alure, de alimentar, de amamentado, que aluno. Mas no passado, antes que tivesse tanta incidência disso, o que eu estou dizendo? A pessoa tem uma capacidade de abstração, um pensamento crítico, uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de decodificar e interpretar o mundo à sua volta. Essa deveria ser uma característica inerente a um formando numa universidade. É algo que você pode exigir. Você deve exigir de todo mundo. Todo cidadão deve ter isso. Mas eu não posso, sendo honesto, exigir de um formando do ensino médio que tenha a mesma capacidade crítica de um formando da educação superior. E se você quiser, e é legítimo imaginar que a universidade pública, pelas características que tem, de ser sustentado pelo Estado, pela tradição que ela tem, em tese ela tem os melhores professores, se quiser os argumentos que você usa, esses alunos deveriam ter. Não tem. É verdade que eles não têm. Na sua imensa maioria, eles não estão localizados geográfica e historicamente. Ora, se alguém não está localizado histórica e geograficamente, professora Cláudia, por mais que eles aprendam alguma coisa sobre redes neurais artificiais, algoritmos, ele vai ter dificuldade de entender o que está acontecendo, porque ele não tem essa capacidade crítica da própria discussão. Ele é alguém prato cheio para essa polarização, para um lado ou para o outro. Ele só não é útil para alguém que tem a capacidade de raciocínio, a capacidade civilizatória, a capacidade de olhar o mundo com seus próprios olhos, de refletir sobre a sua... Esse é o lance, é refletir sobre a própria reflexão. Todos nós olhamos algo e temos algum juízo de valor. O que nós queremos não é que as pessoas parem nessa etapa, reflitam sobre a sua própria reflexão. Em que medida eu estou tendo tal raciocínio em função do conjunto de circunstâncias. Se enxergar no próprio processo. Pode parecer simples. Isso é o que pode fazer com que nós ganhemos as máquinas e mais, que nós, de alguma forma, possamos ser mais úteis na sociedade, por termos desenvolvido essas capacidades. A pergunta que fica, e que eu não sei responder, é em que medida nós inserimos isso no processo educacional. A resposta é nós não sabemos. Eu tenho até medo. Você perguntou do Lab Digital, é uma bela iniciativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tivemos um evento esta semana? Que dia é hoje? Esta semana. O reitor foi lá, falou que o FRJ vai ter uma disciplina para todo mundo, de inteligência artificial. São iniciativas louváveis, mas não suficientes. Primeiro, isso não acontece de uma hora para outra. E depois, mesmo que a gente tenha disciplina, e vamos tê-la, espero que a USP também tenha, espero que os institutos federais também tenham, espero que todo mundo tenha,
elas têm que ser muito bem compreendidas, né? É claro que elas devem e precisam ter um detalhamento da capacidade técnica operacional de compreender como que funciona, mas elas devem preparar alguém para interpretar o que está acontecendo. Alguém capaz de ler um jornal, de assistir um jornal na televisão e refletir sobre a sua primeira percepção sobre um dado da realidade. Isso é muito difícil, mas esta é a característica que pode nos diferenciar nesse momento muito curioso da história que nós estamos vivendo. Professor, então, para a gente também já ir caminhando para o encerramento, foi muito interessante perceber essa evolução da tecnologia. E aí, fazendo essa relação, então, com o ser humano, uma vez que o ser humano também é a partir das suas interações com o mundo e com essas tecnologias que nos rodeiam, qual é a sua perspectiva sobre esse ser humano na era da IA? Quais são essas formas de interface e interconexões que estamos prestes a vivenciar? Professora Tatiana, se a gente pudesse dar marcha ré e dizer assim, era melhor não estar nesse contexto, daria, né? Vamos lá para trás, vamos evitar esse caminho, mas não dá. Quer dizer, isso é pueril, quer dizer, o mundo é como ele é. Nós construímos esse universo, construímos essas máquinas, vamos conviver com elas. Eu acho que a gente tem oportunidades ímpares, ou seja, nós podemos transformar esse limão numa bela limonada se a gente conseguir fazer um uso que possa deixar aflorar mais os talentos e menos as desigualdades dadas a priori. O grande drama que nós temos, nós não somos iguais. As pessoas não são iguais educacionalmente, não são iguais. As pessoas elas podem até ter necessidades básicas iguais e todos nós temos nossas necessidades básicas mínimas resolvidas. Mas as pessoas elas têm talentos diversos aplicáveis a áreas diversas e cada um pode dar o seu nível de contribuição. O que acontece hoje é um dado a priori. Quer dizer, o que é o dado a priori? A imensa maioria, ela sequer tem a oportunidade de entrar no jogo, né? A imensa maioria que poderia eventualmente ser um bom cientista, que poderia ser um bom jogador de qualquer esporte que você imagine, que pudesse ser um belo cineasta, uma bela atriz. Essas histórias estão contadas a priori para não serem contadas. Quer dizer, especialmente num país quanto mais desigual, mais essa falta de oportunidades caracteriza. As novas tecnologias, curiosamente, elas podem e devem representar um novo atalho de oportunidades para todos, né? Poderíamos igualar. Imagine um cenário que não é o cenário atual, onde o país continuasse com os problemas que tem de infraestrutura, continuasse com os problemas que tem em várias áreas, mas por uma decisão feliz, ocorrida há 20, 30 anos, você tivesse hoje acesso primeiro, a informação pela rede qualificada para todo mundo. Isso não fosse um problema. Todo mundo tem. O país tem 220 milhões de habitantes e tem 300 milhões de celulares conectáveis, né? Então, em tese, todo mundo tem o básico para ter acesso à informação. O que nós não temos seriam repositórios de objetos e plataformas de aprendizagem altamente qualificadas, com tutorias, com acompanhamentos, com gente disponível, com uma escola que estivesse formando. Isso tudo que eu estou falando teria sido viável, continua sendo viável, e a gente não teria resolvido outros problemas. Mas, do ponto de vista educacional, em nível de oportunidade, estaremos todos menos desiguais. E deixar que os talentos aflorem. Nós não temos isso. Portanto, do ponto de vista humano,
eu acho que no ponto que nós estamos é entender que essas novas tecnologias, falando em grande escala, as tecnologias digitais, em uma escala mais atual, as inteligências artificiais, elas estão num ponto que bifurcam. Ou elas vão gerar um mundo mais perverso e mais desigual, pior do que nós já vivemos hoje, ou nós podemos transformá-las em oportunidades que nós nunca tivemos antes e acessível a um número muito maior de pessoas. Essas decisões, elas não estão contadas, elas são definidas por nós, né? A gente começou o programa falando de um projeto de lei que fala de uma disciplina em um determinado estado, mas se nós tivéssemos... Não quero aqui citar a China, porque a China, para mim, eu frequento a China com alguma regularidade, ela é cheia de problemas, e eu não vou elogiá-los, porque eu sei que eles têm vários problemas. Mas, do ponto de vista educacional, o que caracteriza e vai diferenciar as pessoas são brotar os talentos que cada um tem dentro de si. Porque, do ponto de vista de acesso a uma educação de qualidade, em tese, todos têm. Então, essa quase, nunca será igual, mas essa quase igualdade de oportunidades é algo que as tecnologias digitais oferecem numa escala que nós nunca pudemos oferecer antes. Se a gente voltar a algumas décadas, não tinha como imaginar um colégio de qualidade para todo mundo. Não tinha sala suficiente, não tinha professor suficiente, não tinha diretor suficiente. Hoje, não há nenhum impedimento disso. Se nós criarmos plataformas de aprendizagem que contribuam em acrescendo aquilo que o menino e a menina, o educando, vê na sua própria escola, teria sido fantástico. O que nós temos hoje? A gente condena os jovens, as crianças, por ficarem olhando só bobagem, mas é só bobagem que elas têm para olhar. Nós fomos para trás. Em 2005, quem tiver essa memória, não é o caso de vocês que não têm idade para isso, o Brasil tinha um negócio chamado RIVED, que era um repositório virtual de objetos de aprendizagem oferecido pelo MEC. Em 2005, passam 20 anos e nós não temos mais aquilo, nada substituiu e nada foi. 20 anos! 20 anos, a China saiu do zero, do negativo, e disponibiliza absolutamente tudo. A China é um dos exemplos, tem exemplos muito melhores. A China chama atenção pela quantidade, quer dizer, alguém fala, não dá para fazer no Brasil porque é muito grande, a China é 10, 20 vezes maior. Então, não é que nós estamos parados, em alguns aspectos, na questão do mundo digital, da educação digital, nós estamos com uma conversa absurda, essa discussão sobre educação à distância, ela é pré-histórica, ela é absurda, é uma discussão tonta. A educação à distância, só o Brasil usa essa expressão, ninguém mais fala esse assunto. Nós recebemos estrangeiros essa semana aí, contar para eles que o Brasil está discutindo isso é um negócio fora do padrão, não usa essa terminologia. A educação digital ela envolve tudo. A gente caminha em direção a uma educação híbrida, flexível e personalizada, customizada para cada educando. E, infelizmente, nós sequer estamos com as perguntas certas. É isso, professora Tatiana. Professor Ronaldo, olha, precisamos nos encontrar muito mais, viu? Muito mais, porque muito do que você falou que a gente defende também em termos de ampliar as oportunidades, né? Pensar a presencialidade virtual, que às vezes é muito mais formativo do que uma presença que silencia também. Então, tem vários temas aí que você abordou e que a gente trata. Sobre essa questão, né, da ampliação das diferenças, né, e das desigualdades num país como o Brasil, né, que a gente pensa, esse é o primeiro desafio. A gente também, no mês passado, a gente lançou uma carta. Eu vou mandar para você. É carta Pode mandar, mas eu recebi. Ah, recebeu? Recebi.
Então. Ou fiz download de algum lugar, mas eu tenho. Mas pode mandar de novo, que eu agradeço. Vamos mandar. E essa carta, né? Por que a gente chama carta também? Porque ela é para a gente receber respostas. E a gente quer dialogar. Então, não é à toa que chama carta, porque nós queremos conversar sobre essas questões. E o primeiro desafio que tem aqui é justamente o acirramento das exclusões, né? É um desafio, mas é uma possibilidade de diminuir isso também com os recursos, né, tecnológicos que a gente tem disponíveis aí, se a gente souber e quiser diminuir e usar a potencialidade desse recurso. Então, foi muito bom, né, encontrar, mas queremos mais. Isso foi só um aperitivo para a gente quer muito mais. Então, em nome do grupo, né, das pesquisadoras que estão aqui, do nosso grupo Educar Mais Aí, a gente agradece muito, muito por essas reflexões sobre as reflexões que trouxeram, né, esses impasses também, a gente pensar em caminhos possíveis, porque eles existem, e as provocações também, para pensar a educação em tempos tão desafiadores, num país, né, que nos impõe ainda maiores impasses aí para pensar essa educação que tem, né, uma exclusão histórica. Então, é uma possibilidade pensar nesses recursos para diminuir, mas a gente sabe que ele também tem a potencialidade de aumentar. Isso depende do ser humano e não do recurso em si. Então, a gente acredita que a potencialidade do recurso, ele pode nos ajudar a transformar, mas se, como você disse, né, se nós começarmos a dar a importância que ele tem e fingir que ele não existe, que isso é modinha, só vai piorar a nossa situação, é o que a gente acredita também. Então, a gente agradece também por todos que nos acompanharam, né, aqui ao vivo, por outras pessoas que vão nos assistir posteriormente, que essas pessoas possam dialogar conosco pelo site, também aqui pelos comentários, e que essa conversa ela seja semente aí para novas ideias, para novas práticas e para as colaborações, que é o que a gente mais anseia a partir desses diálogos. Então, professor, muito obrigada e até a próxima. Tchau, querido. Muito obrigado. Prazer estar com vocês.